Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história gloriosa do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com Fernando Ribeiro, esta enciclopédia ambulante do peixe. Fala, Fernando, tudo bem? E aí, Vini, tudo muito bem comigo? Espero que esteja muito bem com você também. E vamos hoje relembrar mais um momento marcante da história do maior clube da Terra, Vini. É isso mesmo, a gente vai falar de um confronto que ficou na memória da torcida santista, principalmente ali quem nasceu como a gente ali no meio dos anos 80, que foi o playoff do Brasileirão de 98 entre Santos e Sport. O Santos que vinha de dois títulos, né? Um em 97 e um em 98, Rio, São Paulo e Conmebol, e fez um brasileiro muito digno em 98, e esse confronto contra o Sport foi recheado de emoção, do começo ao fim, uma rivalidade maluca ali que se criou entre os times, né? Jogaram 4 vezes no campeonato, 3 num curtíssimo espaço de tempo, e aconteceu de tudo. Você gostava dos playoffs, Fernando? Vini, não gostava, mas eu acho que são experiências válidas. A ideia de aproveitar o que dava certo em esportes americanos. Foi sucesso de público, porque o mata-mata era sucesso de público nessas fases, mas eu acho que 2 partidas é o suficiente, Vini. Uma terceira partida muito caça-níquel e tirava um pouco da importância do segundo jogo, dependendo do resultado do primeiro. Mas se fossem só 2 jogos, o Santos seria eliminado. Então, pra gente foi bom. Foi bom ter esse terceiro jogo contra o Sport, né? A gente vai falar desse confronto porque, como a gente já falou, o mata-mata foi diferente naquele ano. Caso um time não fechasse o confronto nas 2 primeiras partidas, ou seja, vencesse os 2 primeiros jogos, seria disputado um terceiro jogo. Se um time ganhasse as 2 primeiras, o terceiro jogo seria descartado. E a gente vai relembrar o que aconteceu desde o começo do campeonato, né? O Brasileirão de 98 foi disputado por 24 times, né? Diferente do que acontece hoje, quando tem 20, e começou pouquíssimos dias depois da final da Copa do Mundo da França. Então tava aquele baixo astral pela sapecada que a França deu no Brasil, aquele caso do Ronaldo. Se vocês souberem a verdade, ficarão enojados com o que aconteceu naquele vestiário. E o Santos começou a competição dividindo as atenções com a Conmebol, que, como eu já falei, acabou conquistando meses depois. E a gente tem um episódio específico sobre o título da Conmebol. Vale a pena conferir no feed do Amigos do Urbano. Além da Conmebol, Fernando, o Santos também teve tempo de excursionar pela Europa, como antigamente, e não fez bonito, né? Não fez feio, pelo contrário, fez muito bonito. Empatou com o Barcelona por 2-2. Não vamos nem falar que perdeu nos pênaltis, né? Vamos ficar pelo empate mesmo. Quem fez os gols foram feitos por Anderson e pelo Adiel. E ganhou da Roma, em Roma, por 3-2. Gols do Anderson e 2 gols do Aristizábal. E no Brasileirão, as campanhas... Essas partidas, Vini, elas foram advindas de vendas de jogadores que o Santos fez. Algo semelhante que o Santos fez com o Barcelona em 2013 e não deu muito certo, né? A venda do Giovani rendeu um amistoso em Barcelona e a venda do Marcos Assunção para Roma rendeu esse amistoso. E o Barcelona, acho que tá na hora da revanche, né? Se eles vierem aqui na Vila Belmiro, dá pra... Eu acho que o Lucas Braga domina aquele Deste, Vini. Mas não só ele, né? Alisson coloca o Messi no bolso e por aí vai. Isso se o Messi ficar. Sim. Se o Messi sair, melhor nem ter, porque a chance do Santos devolver o 8-0 é muito grande. E não somos vingativos. Nem um pouco. E no Brasileirão, a campanha do Santos teve diversos momentos marcantes, né? O Santos, por exemplo, eu lembro de um jogo assim, logo de cara, assim, na terceira rodada, ganhou do Cruzeiro no Mineirão com um golaço do Viola no último minuto, um gol sem ângulo de direita. Viola foi muito bem. E o Santos fez uma coisa também que eu adoro, que é ir bem nos clássicos. O Santos ganhou do Palmeiras na Vila por 1-0, ganhou do São Paulo e do Corinthians no Morumbi. São Paulo ganhou, o Santos ganhou de 3-1, do Corinthians o Santos ganhou de 2-0. E só foi perder a invencibilidade lá na 11ª rodada contra o Grêmio no antigo Estádio Olímpico. Isso, Vini. E o primeiro encontro entre o Santos e o Sport, que é o tema do nosso episódio de hoje, aconteceu na 10ª rodada, na Vila Belmiro. O Santos estava na vice-liderança e uma vitória sobre o Sport naquela partida levaria o Peixe ao primeiro lugar. Os pernambucanos ocupavam o terceiro lugar e a partida foi extremamente equilibrada, com as 2 defesas acabando se sobressaindo sobre os fortes ataques. As chances mais claras foram muito poucas e o Viola desperdiçou a melhor delas. Um pênalti que foi defendido pelo goleiro Bosco,
ainda no primeiro tempo. O 0-0 irritou a torcida santista, que protestou bastante, principalmente contra o camisa 9, que vinha fazendo até que uma bela temporada. O clássico grito de protesto foi entoado: Viola, joga a bola, vai embora. O centroavante saiu batendo boca com a torcida e depois disse em entrevista não entender os motivos da irritação dos torcedores santistas. Viola, os torcedores santistas sempre estão irritados, não precisamos de motivos para isso. É isso, na época eu era apenas um jovem de 13 anos e também não entendi. Não entendi por que a torcida pegou no pé, a Viola vinha fazendo muito gol. Tudo bem, ele perdeu o pênalti. Mas eu lembro desse jogo como se fosse hoje, cara. A gente saiu triste porque era a chance do Santos ser líder. E eu não lembro do Santos de ter visto o Santos líder com aquela idade naquela época. Mas sair tretando com o principal jogador não foi legal, não. Vini, na verdade a torcida do Santos se reclamou porque o Viola não era o Coutinho. Somos desses, Vini. E o time do Santos, aquela tarde, jogou com o Zete no gol, Baiano, Jean Argel e Atirson, Claudio Miro Helder, que depois deu lugar ao Alessandro, Jorginho e Messias, que depois deu lugar ao Adiel, Viola e Lúcio, que depois ficou apelidado de Lúcio Bala. Técnico ele, Emerson Leão. E o Sport, que fez uma ótima campanha, tinha um bom time, jogou com Bosco no gol, Russo, que deu lugar depois ao Sauro, Márcio, Ronaldo e Jefferson, Sangalete, Wallace, Lime Jackson, Leonardo e Cris, depois o Robson. Os dois clubes continuaram suas campanhas e terminaram separados por apenas um ponto ao final da primeira fase. O Santos fez 41 pontos e terminou na quarta colocação, e o Sport, com 40 pontos, terminou em quinto. Assim, os confrontos da fase quartas de final foram Corinthians, o primeiro colocado contra o Grêmio, o oitavo colocado, Palmeiras, o segundo contra o Cruzeiro, o sétimo, Coritiba, o terceiro colocado contra a Portuguesa, e Santos e Sport. E, Vini, que nostalgia, né? Porque a gente pega uma quartas de final com o Cruzeiro, Coritiba, que hoje estão na Série B, e a Portuguesa, que está na Série C, né, Vini? Ou nem está em série nenhuma? Eu acho que está na C, cara. Eu acabei me perdendo da Portuguesa. Mas, enfim, os 4 primeiros colocados tiveram a chance de decidir a segunda partida em casa e, em caso de 3 partidas, faziam 2 em sua casa. Só que o Santos poderia ter terminado em terceiro. Para isso, bastava ter vencido já eliminado o Botafogo na última rodada, na primeira fase, mas o Santos não conseguiu superar os cariocas. Isso, nada mais Santos que isso, né? Precisar ganhar um jogo besta, o Botafogo já não queria mais nada, o Santos vai lá e perde. Impressionante. Eu acho que esse jogo, eu não tô com a almanaque aqui em mãos, eu acho que esse jogo foi arbitrado pelo Márcio Rezende. Precisamos consultar aqui os guias. O Santos-Botafogo. Santos-Botafogo? Isso. Foi no Caio Martins. Impressionante. Muito afronto da CBF. Uma afronta mesmo. E o curioso é que o Santos poderia ter terminado na 7ª posição. Isso porque o Atlético Mineiro e o Palmeiras entraram com um processo contra o atacante Aristizábal ou Aristizabal, como queiram, já diria Armando Gomes, que tinha sido contratado pelo Peixe e nem estava atuando porque estava machucado. Os dois clubes alegaram que o colombiano só tinha visto de trabalho atrelado ao São Paulo, seu ex-clube. Só que os membros do TJD, na época, deram causa para o Santos, que acabou não perdendo os 4 pontos requeridos no processo. Você vê que o tapetão, o negócio de anular jogo, pede ponto, isso aí sempre teve e acho que sempre vai ter por aqui. E aí, Fernando, chegamos no mata-mata. No dia 15 de novembro, 3 dias depois de encerrada a primeira fase, Santos e Sport já começaram a disputa das quartas de final, lá na Ilha do Retiro. O jogo teve muita confusão, principalmente no finalzinho, quando o trio de arbitragem fez uma lambança daquelas. Após um primeiro tempo equilibrado, o Sport voltou melhor para o segundo tempo e abriu 2-0 com Robson e o Wallace. E aí, aos 32 minutos, aconteceu o lance que mudou tudo. Uma dividida no meio-campo do Helder com o jogador do Sport. O Helder foi dar aquele chutão, foi dar aquela rachada para trás, só que o jogador do Sport tirou o pé. E aí, com isso, foi um recuo do Helder na direção do Zete, né? E aí, o Russo, que estava totalmente na banheira, percebeu e foi na bola, porque afinal ela foi tocada pelo Helder. Invadiu a área, driblou o Zete, foi derrubado. Só que o bandeira, Edenilson Macedo, marcou impedimento. Ele levantou a bandeira e abaixou a bandeira.
continuou correndo, deu prosseguimento ao lance, e aí o árbitro marcou o pênalti e uma confusão generalizada. Vamos ouvir na transmissão da Band com o Nivaldo Prieto e com o Mauro Betting sobre esse lance. Mas o Helder foi marcado impedimento. Foi marcado o pênalti. O Bandeirinha estava marcando o Zete, foi para cima dele. Olha o Zete. O Zete vai para cima do Bandeirinha, tá aí o lance mais uma vez. Agora, o Zete aí não foi na bola, foi direto no jogador do Sport. Antes do lance, o assistente já estava marcando do outro lado. E marcando errado, e por isso que ele abaixou. Porque, na verdade, quem passou a bola foi o jogador do Santos. Então não havia impedimento e houve a falta, portanto acertou a arbitragem, pênalti bem marcado. O juizão deu pênalti, os jogadores do Santos fizeram um caos, mas foi caos mesmo. A gente vai colocar no YouTube para vocês verem. Os jogadores entraram numa verdadeira batalha campal com repórteres pernambucanos e com a polícia. O Viola, o Argel e o Narciso bateram bastante, também tomaram porrada pra caramba. E, por sorte, inacreditavelmente, ninguém foi expulso. A confusão foi tão grande, Fernando, que o pênalti só foi cobrado 18 minutos depois. Só que antes dele ser batido, o árbitro decidiu anular o pênalti. Diante de tanta protesto dos jogadores do Santos, ele foi lá e anulou. Aí foi a vez dos jogadores do Sport começarem a reclamar e ele voltou atrás de novo, cara. Imagina a confusão. E aí já não tinha mais clima para nada. O Lima bateu, fez 3-0. E aí, uma coisa que ficou muito na minha memória, o Argel fez o gol de honra do Santos e na comemoração ele saiu fazendo gestos de peraí que vai ter lá na Vila a volta. O Viola ainda cabeceou uma bola na trave, só que o jogo terminou 3-1 e com muita polêmica, muito bafafá em torno dessa partida. Isso, Vini. E apenas 6 dias depois, a Vila Belmiro recebeu mais de 25 mil torcedores para o segundo jogo. Um verdadeiro caldeirão. Se o Sport ganhasse, avançaria de fase. Mas o Santos foi superior e mereceu a vitória. Mas, novamente, com muita confusão. No primeiro tempo, o Eduardo Marques aproveitou o cruzamento de Baiano e um chute cruzado abriu o marcador. Eram 32 minutos do primeiro tempo. Mas aí a arbitragem apareceu novamente. Primeiro porque o Jorge Travassos anulou o gol legal de Narciso, ainda na primeira etapa. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Robson desviou de cabeça e empatou o jogo para o Sport, deixando o clima ainda mais tenso. 8 minutos depois, a bola chutada por Eduardo Marques nitidamente entrou pelo lado de fora, mas o juiz ignorou o fato e deu o gol. Depois de muita confusão, o juiz acabou voltando atrás. E reza a lenda que o repórter da Band, o Fernando Fernandes, alertou o trio de arbitragem, mas quem de fato alertou o juiz Jorge Travassos foi o Salvo Espínola. Na época era o quarto árbitro e hoje o Salvio é comentarista lá do Sport TV. O Fernando Fernandes estava longe do lance. E assim, ficou para sempre a dúvida se esse foi o primeiro VAR da história. Não é? O juiz dá o gol, volta atrás. Eu estava no estádio nesse dia, para a torcida chegou a informação de que algum repórter tinha dado a informação ao técnico do Sport, o Mauro Fernandes, que levou a informação para o trio de arbitragem e colocou ainda mais lenha no confronto essa situação, né? E assim... O ato faz sentido, né, Fernando? Porque o Fernando Fernandes ficava lá no banco do visitante. Quem estava cobrindo o Santos no dia na Band era o Pascoal, o Oswaldo Pascoal, hoje na Fox. E o Fernando Fernandes ficava lá no túnel, porque era onde ficava o banco de reservas do adversário. Isso. E aí surgiu esse boato porque ele teria alertado o Mauro Fernandes, técnico do Sport. Só Sim. que a gente tentou falar com ele, né? Mas não conseguimos falar com Sim. ele aqui. Mas já vi ele falando. Já vi ele falando que não foi ele, a gente já viu o Salvio falando que foi ele, mas é impressionante o erro, cara. Incrível Sim, como sim. Dá para ver assim, perfeitamente. Claro, e a bola claramente entrou por fora, né? Acabou rasgando a rede, mas enfim. O jogo ficou muito mais quente depois desse lance e com muita confusão entre os jogadores. Mas aos 30 minutos o Narciso fez grande jogada e deu para Robson Luiz acertar o ângulo. O gol marcado pelo meio atacante foi o primeiro dele com a camisa do Santos e veio após uma premonição do próprio jogador, dias antes da partida. Enfim,
vitória santista, mas com muita lamentação pós-jogo. Época que os jogadores davam entrevista no vestiário, né? Todo mundo falava, impressionante. Hoje todo mundo tá mais blindado, não sei se isso é bom ou ruim. Sei que sinto um pouco de falta. E aí, Fernando, o clima estava feito, né? 2 jogos com muita confusão, muita polêmica, e o Sport tinha um gol a mais, né? Ganhou de 3-1, perdeu de 2-1, então estava 4-3 para o Sport, ou seja, os pernambucanos que tinham um time muito forte jogavam pelo empate no jogo de fundo, no jogo de volta não, no jogo decisivo, que também foi na Vila Belmiro e também recebeu 25 mil pessoas 3 dias depois. Cara, um caldeirão. Esse playoff é muito marcante para mim. Eu fui nos 3 jogos contra o Sport, né, o 0-0 e as 2 vitórias, e o time do Sport era muito, 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 muito chato, cara. Foi muito difícil ganhar deles, e vamos contar o que aconteceu agora no terceiro jogo. O Santos foi melhor do começo ao fim, Fernando, e o Leão colocou de titular o Alessandro Cambalhota também, que era um jogador que eu gostava bastante. O Cambalhota fez um golaço, ele recebeu pela esquerda, limpou a marcação e bateu de chapa no cantinho do goleiro. E quando tem narração do Galvão Bueno é porque o jogo era importante, né? Vamos ouvir a narração. Sobra do Alessandro. Sai da marcação do Lima no primeiro lance. Bateu pro gol. Gol! Alessandro, número 7. Bateu com efeito, passou pelo Alexandre, caiu o Bosco, não deu para ele. E aí no segundo tempo, Fernando, Viola ampliou logo aos 5 minutos. Uma cabeçada, ele subiu, ele montou na marcação, voou por cima, fez 2-0, e aí o Santos estava bem próximo da vaga, e no finalzinho do jogo, já nos descontos, o Viola fez o terceiro de carrinho, gol de centroavante ali, arrancando grama, e o Galvão Bueno narrou assim. Lá vem o Santos, olha o cruzamento, Viola! Gol! É do Santos! Dá-lhe 10! O Viola! Aos 48 do segundo tempo. O gol da classificação final do Santos. Viola, 19 gols, é o artilheiro do campeonato. Viola escorou. Veio o cruzamento da esquerda, Bosco não achou. Viola presente na área. Deu o toque e saiu pro abraço. O Santos está nas semifinais e vai enfrentar o Corinthians. 3 para o Santos, 0 para o Sport. Já vai... E essa comemoração, Fernando, me marcou bastante, né? Porque o Viola sai imitando um leão, que é o mascote do Sport, e os jogadores do Santos que vão atrás começam a dar tiros imaginários, dão chute. É uma cena que não é bonita, mas entra para a história e sintetiza um pouco o que foi aquela rivalidade, né? Sim, essa comemoração do Viola é sensacional. Acho que não sei se supera, mas acho que iguala o sapo do Camanducaia contra o Mogi em 96. Sim. Que foi genial também. Mas o mais legal dessa comemoração do Viola é o fuzilar o leão ao final e ele se estribuchando. Muito marcante, realmente. E quem não teve a oportunidade de vivenciar isso, eu acredito que tenha vídeo no YouTube com essa comemoração. Tem. Vale a pena rever, porque é muito, muito, muito legal mesmo. E é assim, a gente dá a medida do que foi aquele confronto, né? Porque Santos e Sport são times que não são rivais, não ficam próximos geograficamente, não disputaram título, nem nada, mas até pelo formato da competição, né? Pelo playoff, 3 jogos, criou-se um clima ali muito pesado e os jogadores extravasaram na comemoração. E a Vila Belmiro foi abaixo, cara, lembra como se fosse hoje, Santos classificado. Vou cantar as escalações aqui. O Peixe jogou com Zete, Baiano, Argel, Claudio Miri, Atirson, Marcos, Basílio, Narciso, Eduardo Marques, depois Helder, Robson Luiz, depois Fernandes, Alessandro, depois Messias e Viola, técnico Leão. Belíssimo time do Santos. Sport com Bosco, Russo, Alexandre Lopes, Ronaldo e Edson, Sangalete, depois Leandro, Wallace, Lima e Jackson. O Sangalete jogou no Santos, né, depois. O Russo também. O Bosco foi para o Palmeiras, para o São Paulo. O Jackson foi para o Palmeiras. O ataque tinha Leonardo, depois Valdomiro e o Robson, o técnico, o elegante Mauro Fernandes, que era uma versão de Lucha do Nordeste, né? Ele ia para os jogos de terno e gravata. Era um New Lucha, né?
Ele fez uma belíssima campanha, cara, porque a gente sabe como é difícil um time do Nordeste, pelo investimento, pelos deslocamentos são piores, né? A logística para um time do Nordeste é mais difícil. Nesse formato atual de pontos corridos, muito difícil, né? Um time do Nordeste figurar lá em cima, de campeonato de 38 jogos, mas naquela época em mata-mata não era raro. Era sempre tinha um time ali, um pouquinho antes, se a gente for ver, o Bahia foi campeão. O Sport, né? Em 87, aí polêmicas à parte, né? Deixa para os amigos Deixa para os amigos da Gávea e os amigos da Ilha do Retiro. O Vitória foi vice em 93, né? Do Palmeiras. Palmeiras. Os times chegavam. Hoje em dia tem a Copa do Brasil, o Sport também já foi campeão, mas é mais difícil por vários fatores. E, Fernando, para fechar, na sequência do campeonato, o Santos ganhou o jogo seguinte, foi contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal também. O Santos na Vila Belmiro ganhou, Viola foi para a rede de novo. E só que o Santos foi eliminado no terceiro jogo, né? Porque ganhou o primeiro jogo de 2-1, perdeu o segundo... Fez um segundo jogo horrível. Fez um segundo jogo muito ruim, perdeu por 2-0 no Pacaembu, Narciso foi expulso. Se tivesse VAR não seria, porque não encostou no Marcelinho, mas o Santos jogou mal demais. E o terceiro jogo o Santos jogou muito bem, né, cara? É um jogo que a gente lamenta muito, porque o Santos foi muito bem, um jogo de meio de semana à noite, 1-1. O Santos quase ganhou, saiu na frente, depois tomou um gol bobo, e o Robson Luiz teve a bola do jogo, a bola para fazer 2-1 não fez. O Corinthians classificou. Não, na verdade estava 1-0. Estava 1-0 quando o Robson Luiz recebe aquela bola. Então, se faz 2-0, mata ali. Estava 1-0. 2-0 matava, sim. 2-0 teve a bola do jogo. E aí o Corinthians foi para a final e enfrentou o Cruzeiro. O Cruzeiro que tinha sido sétimo, né? E o Corinthians foi campeão. Sim. O Cruzeiro que tinha um belo time também, mas o time do Santos foi campeão da Conmebol, foi terceiro colocado no Brasileiro e um time que marcou época, né? Sim. Bom, era o auge da fila, né? Já era 14 anos sem conquistas, né? Em 98. Mas esse time foi um time de muito brio, né? Um time bem a cara do Emerson Leão naquela época da carreira dele, né? O Leão era um cara muito raivoso, ele mudou muito depois daquele título de 2002, mas era um time muito guerreiro e com jogadores que foram muito bem. E assim, esse time do Santos também, além de ter uma boa campanha, foi uma equipe que foi desfazendo ao longo do campeonato, né? Porque sofreu muito com lesões. O Lúcio, que estava muito bem, se machucou. O Aristizábal, que quando foi contratado, estreou, jogou bem 2 partidas, né? Contra o Palmeiras, Atlético Mineiro, e se machuca na terceira contra o Guarani. Sandro, o zagueiro, se machuca. Enfim, o Santos chegou na última rodada na última partida contra o Corinthians, a terceira, tendo que colocar o Sugawara e o Bechara no meio do jogo, que eram jogadores que não figuravam entre os 22, né? Eles não figuravam entre os 22 e o Santos não tinha, né? A disputa da Copa Conmebol, porque tinha a questão da inscrição. O Santos foi para a final com acho que 3 ou 4 jogadores no banco de reservas, alguma coisa assim. 2 goleiros. Foi bem... Isso, então foi muito... Sofreu muito com lesões, né? Mas foi uma campanha maravilhosa e essa trilogia contra o Sport foi algo bem marcante mesmo e algo bem legal para quem vivenciou e para quem não viveu essa época, para quem é mais novo, vá pesquisar os vídeos, dá para entender um pouquinho como chegou na terceira partida de forma muito explosiva. É isso, e sabendo que não vai acontecer isso novamente, né? Playoff aqui acho que a gente não vai ver. Máximo de 2 jogos que a gente vê corriqueiramente, mas de 3 acho que não veremos. E a gente vai fazer um vídeo para o nosso canal no YouTube falando sobre esse jogo, mostrando alguns lances e comentando sobre o que a gente falou aqui nesse episódio. Quem quiser falar com a gente, amigosurbano@gmail.com, Twitter, Instagram, @amigosurbano. E estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcasts, no YouTube e no Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.